Gilmar Mendes disse que Bolsonaro já chorou na sua frente. Janones divulga mensagens de Pablo Marçal falando mal de Bolsonaro. Estados Unidos espionou Lula por décadas. Record demite jornalista que vazou entrevista de Lula. E polícia conclui inquérito sobre filho do Lula. Essas e outras notícias, fica comigo até o final para você não perder nada, porque hoje tá recheado de informação. O ministro Gilmar Mendes falou que na época da pandemia o Bolsonaro o convidou para ir à residência oficial do presidente da República, e no momento em que os dois ficaram a sós, o Bolsonaro mostrou para eles vídeo no celular de empresários que ele dizia que esses empresários iam falir por conta das medidas restritivas da época da pandemia. E então o Bolsonaro começou a chorar. Ele ficou falando para o Gilmar Mendes que como estava difícil, sobre como ele era atacado da família, e lá pelas tantas se pôs a chorar. O Gilmar Mendes na ocasião respondeu: senhor presidente, a vida é difícil mesmo. E Bolsonaro, tu só é esse imbrochável fortão na frente do gado, rapaz. Quando tu tá diante de quem realmente detém poder, tu é uma tchutchuca. E detalhe, minha gente, o Estadão entrou em contato com o Bolsonaro para confirmar essa informação, e ele admitiu sim que se emocionou ao falar com Gilmar Mendes. Gente, os Estados Unidos espionou o Lula por décadas e produziu ao menos 819 documentos só sobre o nosso bom velho. O período no qual Lula foi espionado e monitorado pelos Estados Unidos abrange o período de 1966, olha como foram longe, até 2019. Essas informações foram fornecidas ao jornalista e escritor Fernando Moraes, que é biógrafo do Lula, que já lançou uma biografia sua e que agora está compondo a segunda biografia de Lula. Dentre esses órgãos que monitoraram o Lula, a CIA foi a responsável pela maior parte desses documentos, com 613 registros, totalizando 2.000 páginas. Além da CIA, ele foi monitorado também pelo Departamento de Estado, a Agência de Inteligência de Defesa, o Departamento de Defesa e do Exército Sul dos Estados Unidos e do Comando Cibernético do Exército. E ainda tem gente que jura de pé junto que não teve interferência dos Estados Unidos no impeachment da Dilma e na Lava Jato. E por falar nos Estados Unidos, atendendo o pedido do STF, os Estados Unidos informou que não tem como garantir, que não tem comprovante de que o Bolsonaro entrou nos Estados Unidos apresentando o seu comprovante de vacina. O órgão responsável por essa informação é o CBP, que é responsável pela proteção das fronteiras. Esse pedido é diante daquela investigação da falsificação do cartão de vacina do Bolsonaro. Lembrando que o fato do Bolsonaro não ter apresentado nos Estados Unidos o cartão de vacina falsificado não o exime do crime. Se você está com a sua autoestima para baixo, lembre que existem milhares de pessoas nos Estados Unidos que estão usando um curativo na sua orelha para homenagear o Donald Trump. Se eles estão assim sem nem ao menos ver a cicatriz na orelha do Trump, imagine se eles tivessem visto. E essa publicação que viralizou nas redes sociais deste usuário que confundiu o olho desse porco com o olho do Donald Trump. Ele viu essa imagem e disse assim: olha, eu pensei que fosse o Donald Trump. Meu amigo, para quem tem espírito de porco, ter um olho parecido com um porco, isso daí é nada. O Pablo Marçal foi falar mal do Janones num podcast, meninos, e o Janones meteu a lenha, soltou os cachorros em cima do Pablo Marçal. Essa aqui é a foto deles, dois reunidos em 2022, quando o Janones era candidato à presidência da República, que o Pablo Marçal queria apoiar o Janones. Olha só que as conversas do Pablo Marçal tentando falar com o Janones. Quando possível me retorna, entre nós, em segredo, em off. Irmão, ficou chateado com alguma coisa? Parou de responder por quê? Aí, 25 de julho. Bom dia, Janones. Parabéns pela sua candidatura. Conta comigo para você expor suas ideias. Oi, Janones. Bora fazer um debate, nós dois, sobre os presidentes? Tem mais. Oi, irmão. Bora juntar forças. Chega desses dois, se referindo ao Lula e o Bolsonaro, né? Aí o Janones, vamos falando. Aí ele, bora testar, podemos fazer um belíssimo barulho. E aqui é a postagem do Janones ameaçando
divulgar áudios do Marçal, do Pablo Marçal, falando mal do Bolsonaro. O Janones falou assim: Marçal, acho melhor você ficar caladinho e mirar sua metralhadora em outros, senão eu divulgo os áudios que você me enviava sobre o Bolsonaro nas eleições de 2022. E aí que o gado não votará em você mesmo, beleza? Fica na sua e lava sua boca para falar de mim, porque ladrão, banco não tem moral para falar do meu nome, lacrou. Só para concluir o assunto Pablo Marçal, o Boulos acionou ele na justiça e está pedindo uma indenização de 50 mil reais porque ele falou que o Boulos invadia casa e ainda cobrava aluguel, o que é obviamente uma grande mentira. Pois bem, essa jornalista que vazou a entrevista do Lula para o mercado e que é sócia de um agente de mercado foi demitida pela Record. A Record disse que não sabia que ela era sócia desse agente de mercado e que tomou todas as providências possíveis para que isso jamais se repita e a demitiu. O que eu achei muito bem feito, é claro. Minha gente, só para concluir, a polícia concluiu o inquérito sobre o filho do Lula, que é acusado de violência doméstica, sem indiciamento. A polícia falou que não conseguiu coletar provas suficientes de que ele agrediu fisicamente e psicologicamente a sua ex-companheira e que não foi feito exame de corpo de delito por ela. No depoimento dela, ela mesma falou que a cotovelada que ela levou dele quando estava grávida na barriga foi acidental, numa disputa deles dois pela posse de um celular. E falou também que as ameaças psicológicas e verbais dele não tinha como comprovar porque eram feitas de maneira verbalmente, oralmente e não por meio de celular. É isso, tirem suas conclusões.